cobalto, cobre e níquel. Esses são metais que vemos em todos os lugares, mas que, na verdade, são raros na Terra. E mesmo assim, precisamos deles para baterias, smartphones, computadores, carros elétricos, painéis solares, entre outros. A quantidade de cobre, cobalto e níquel que pode ser extraída é muito limitada e pode logo se esgotar. Isso porque a demanda é alta. A necessidade de cobalto, por exemplo, deve dobrar até 2026. A maior parte do cobalto disponível no mundo está no Congo e na Austrália. E geralmente as condições de extração são difíceis. É aqui que entram os nódulos de manganês encontrados no fundo do mar. Estima-se que eles contenham 270 milhões de toneladas de níquel, 230 milhões de toneladas de cobre e 50 milhões de toneladas de cobalto. Os nódulos de manganês ficam em grandes depósitos no fundo do mar, localizados entre 3.500 e 6.500 metros de profundidade, em áreas que até agora não foram exploradas. Os nódulos de manganês crescem muito devagar. Eles precisam de muito oxigênio e de correntes constantes das águas profundas do Ártico. O processo de formação dos nódulos é complexo. Mas, resumindo de uma forma simples, tudo começa com uma partícula orgânica, como um pedaço de concha ou dente de tubarão. Durante milhões de anos, essa partícula atrai substâncias metálicas e cresce cerca de 1 centímetro a cada milhão de anos, até chegar ao tamanho de uma batata ou uma couve-flor. As primeiras descobertas de nódulos polimetálicos foram feitas pela expedição Challenger em 1874, há muito tempo. E eles só trouxeram alguns nódulos junto com as ferramentas que usaram para coletar as amostras de solo. O interesse econômico só começou mesmo nos anos 70, quando descobriram os tipos de metais que estão no nódulo. E é aí que a exploração começou. Os nódulos de manganês não atraem apenas o interesse de pesquisadores. Muitas empresas já estão esperando para extraí-los. Apoiadores da mineração no oceano afirmam que extrair os nódulos de manganês seria mais sustentável do que a mineração tradicional, já que nenhuma floresta precisa ser desmatada e não é preciso construir a estrutura de uma mina. Em vez disso, bastaria extrair os nódulos do fundo do mar. Bom, teoricamente. Mas um grande problema é a alta pressão no fundo do mar. Até agora, não existiam máquinas comerciais que suportassem as condições, ou seja, a extração de grandes depósitos seria impossível. Até agora. Hoje, máquinas que parecem um pouco como um aspirador de pó estão em fase de testes. E muitos outros protótipos estão em desenvolvimento. Mas há um grande porém. Extrair nódulos de manganês do fundo do mar pode destruir a biodiversidade do local, já que as máquinas não iriam sugar apenas os nódulos. Quem decide o que acontece no fundo do mar? Os oceanos são considerados patrimônio universal da humanidade, segundo a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que decide o que é possível fazer com os tesouros das profundezas do oceano. Até agora, eles só expediram permissões para a descoberta dos nódulos polimetálicos, não para a extração. Um grupo de pesquisadores alemães estuda há anos quais os efeitos da mineração no fundo do mar. Entre eles, cientistas do Centro de Pesquisa Geomar e do Instituto Max Planck de Microbiologia Marinha. Eles descobriram que a extração dos nódulos de manganês prejudica a biodiversidade de modo irreparável, já que eles são importantes para diversas espécies, principalmente animais. Vimos que muitos desses nódulos de manganês estão associados à fauna, como, por exemplo, as esponjas de vidro. Elas parecem um pouco como tulipas, têm um talo e em cima a parte principal do corpo. Elas crescem presas a esses nódulos e podem abrigar uma variedade de espécies.
A equipe de cientistas estudou o efeito da mineração de nódulos de manganês em apenas alguns quilômetros quadrados de solo marinho. Eles apenas simularam uma pequena extração no local. A mineração comercial teria dimensões completamente diferentes. Estamos falando de milhares de quilômetros quadrados que seriam destruídos por ano. O principal impacto é que nessas áreas, a zona biológica ativa, situada nos primeiros 5 a 10 centímetros do solo marinho, seria totalmente destruída junto com a fauna. E qualquer tipo de recolonização ou recuperação dos ecossistemas do sedimento macio levaria centenas de milhares de anos. Muitos animais e micro-organismos que habitam as profundezas do oceano desapareceriam por causa do uso das máquinas. A própria pesquisa já teve algum impacto no local. Descobrimos que depois de 25 anos, muitos parâmetros estudados não se recuperaram. Os nódulos de manganês iriam desaparecer como ecossistema, e mesmo aqueles que sobreviverem vão precisar de décadas ou até séculos para se recuperar totalmente. A mineração dos nódulos iria ainda quebrar a complexa cadeia alimentar do oceano. Mas há alguma maneira de extrair esses módulos de maneira sustentável? Não é possível, porque esse ecossistema não vai crescer de novo. Temos que decidir como sociedade se vamos aceitar esse impacto ou não. Um dilema. Se a extração dos nódulos destrói o meio ambiente, como vamos ter metais o suficiente para baterias e para energia renovável? A primeira coisa seria reutilizar o que já temos, o que implica usar metais de baterias e aparelhos antigos. Algumas empresas já estão fazendo isso. E daria ainda para frear um pouco o consumo e usar produtos por mais tempo, já que neles há matérias-primas preciosas.